para o nosso público aqui que de repente já faz investimentos no BTG, isso está muito fácil. Você já conhece a plataforma, você está dentro de um banco que tem mais de 40 anos de história e isso te passa uma segurança e uma credibilidade para você fazer as suas operações. Então, basta você entrar ali, produtos, renda variável e começar a comprar suas criptomoedas. Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é criptomoedas, a expressiva alta do Bitcoin em 2023, que se estendeu pelo primeiro trimestre desse ano, 2024, é assunto do nosso podcast hoje. E a gente vai comentar um pouquinho, né, o que aconteceu e também como você, que é investidor, pode investir em criptomoedas aqui com a assessoria da Sacre e também pelo BTG Pactual. Tá comigo para participar aqui hoje o Alípio Dias, assessor de investimentos da Sacre. Tudo bem, Alípio? Tudo bem, Ângelo? Obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre criptomoedas agora. Também é um assunto que você tem dedicado algum tempo de estudo, né, Alípio? E até Isso. fazendo conteúdos lá para o seu canal, que eu já vi também, né? Isso, claro. Então tá, daqui a pouquinho a gente vai entrar na pauta. O Alípio vai me dizer, inclusive, se não dá mais para ficar de fora, né, Alípio? Porque até algum tempo, assim, as criptos, né, eram vistas como algo, assim, de um perfil muito volátil, um perfil muito agressivo, mas parece que esse ano elas realmente estão em voga e estão até sendo levadas mais sério pelo mercado. Então daqui a pouquinho a gente começa essa conversa. Antes, os recadinhos, né? Se você está assistindo pelo canal da Sacre no YouTube e não é inscrito, se inscreva, né? A gente gosta quando vocês chegam no nosso canal e ficam, né? E participam da nossa comunidade, tanto deixando as suas dúvidas ou, às vezes, até elogios que a gente tem recebido com uma frequência. Então, bacana, obrigado, seja bem-vindo. Boleto joinha aí, que é de graça, tal, sempre peço. Eu sou pidão mesmo nessa parte, tá, pessoal? E além do YouTube, o Ouviu Investiu, ele é veiculado nas principais plataformas de streaming, então você pode ouvir no seu aplicativo de podcast preferido. Se tiver dúvidas também, quiser falar com a gente, pode mandar nas redes sociais da Sacre, no @Sacre Investimentos, com S no final. E se no decorrer do episódio a gente citar algum link ou outro episódio, enfim, a gente coloca os links todos aqui na descrição. Tá, pessoal? E também lembrando que se você quiser abrir a sua conta no BTG Pactual, com a assessoria da Sacre Investimentos, tem link aqui na descrição do episódio para você também, tá? E você clica, o nosso time comercial entra em contato com você para ter uma conversa, né, primária, e aí, se for o caso de abrir conta e virar cliente, vai ser muito bem-vindo e aí avança para essa etapa. Alípio, o Bitcoin ele valorizou 156% em 2023 e quase 70% no primeiro tri desse ano, né? Estamos gravando no meio de abril, a 10 de abril. E o que justifica essa alta, né? Quais foram os fatores aí do decorrer do ano passado que impulsionaram essa alta do Bitcoin? Realmente foi uma alta muito forte, inclusive algumas pessoas já tinham até parado de falar de Bitcoin, né? Se a gente pegar um ano e meio atrás, era um assunto que já tinha ficado meio esquecido em função das quedas que ela sofreu desde o último topo, né? Então, esse assunto voltou à tona. E quais são os fatores que podem ter contribuído para essas últimas altas aí, tá? Primeiro, a questão da emissão de moeda por parte do governo americano. Então, à medida que tem muita moeda sendo emitida pelo governo,
os investidores em cripto, ou os fanboys em criptos, né, que entendem um pouco mais a tecnologia, preferem buscar um ativo que tem limite, principalmente para fugir de uma inflação, né? Uhum. Então, esse pessoal começa a comprar de maneira muito agressiva as moedas. Então, tem uma questão de condição da economia americana para que mais pessoas comprando contribuísse para a alta do Bitcoin ou das criptomoedas de maneira em geral. Outro fator importante, que aí pode ser uma antecipação do mercado, ou melhor, que foi, a questão dos ETFs. Uhum. Então, o investidor institucional, um grande fundo de investimento nos Estados Unidos, por exemplo, ou em qualquer lugar do mundo, ele não conseguia montar posição pesada, muito grande em Bitcoin. Então, ele tinha a demanda dos investidores, olha, eu quero montar uma posição, mas ele não conseguia fazer isso. Uhum. Primeiro que, por ser uma moeda descentralizada, ele teria que comprar em outro mercado, que não é convencional para as pessoas, a maioria, no seu dia a dia. Então, ele precisava de um ETF. Né? E aí sim passa a lançar o ETF agora, listado na Bolsa Americana, e fundos como BlackRock começam a montar posição muito forte. Então, muito fundo comprando com posição institucional, que é uma posição mais elevada, isso contribui para a alta do papel. E aí uma outra coisa que o mercado pode estar antecipando é o halving. Né? O halving ocorre a cada 4 anos, que é a redução da remuneração paga para os mineradores, que é eles quem garantem as transações entre pessoas. Uhum. Então, a cada 4 anos, esse halving diminui para ocorrer um movimento deflacionado sobre a moeda, sabe? Uhum. Então, a remuneração vai diminuir. Diminuindo isso, o pessoal também começa a comprar mais moedas, né? Então, são esses fatores que até agora contribuíram para essa alta de 2023 para 2024. E a expectativa, tá, Ângelo, e o pessoal que nos assistem, eu leio bastante os relatórios aqui emitidos pela própria equipe do BTG Pactual. A expectativa é que elas continuem andando, sabe? Tá. Bastante a favor desse movimento de alta. Beleza. Vamos então só situar aqui o ouvinte, Alípio. Esse episódio ele está indo ao ar na semana em que ocorreu o halving. Né? Então a gente está gravando dia 10 e o halving é previsto para o dia 19 de abril, né? Se eu não me engano, o episódio deve estar indo ao ar nessa semana. Então não temos ainda notícias do que aconteceu após o halving, mas o que a gente tem hoje é o Bitcoin operando na casa dos 69 mil dólares. Então, 69 mil dólares, 180, né? 69.180 dólares por Bitcoin. O mercado, aproveitando isso que você comentou, o mercado espera uma correção. Espera correção. Espera uma correção que seria natural, depois do halving, né? Só que assim... Fica meio a expectativa de que se vai subir, né? Em função do halving, visto que terá menos oferta, né? Historicamente, a mesma demanda. sempre ocorreu de subir, tá? Historicamente, após o halving, teve movimentos de altas, né? Mas pode ser que tenha uma correção. Tá, então bacana, pessoal. Vamos ver como anda tudo isso e talvez a gente até grave um episódio pós-halving ou um vídeo, enfim, a gente comenta com vocês ouvintes a respeito do que aconteceu, mas de fato é um evento que o mercado está acompanhando. Alípio, eu queria ver contigo também a questão de juros, né, da estabilização da alta de juros, né, nos Estados Unidos, que a gente acompanhou em 2023 a alta, e agora até esse momento está estável, né, o Fed não reduz, mas também não aumenta. Essa percepção do mercado de que em um momento próximo, né, estima-se para 2024 que o Fed já inicie cortes de juros lá nos Estados Unidos, também isso motiva o investidor a buscar ativos de risco, né? E talvez isso tenha contribuído também com essa alta de Bitcoin, né? Também. Não sei se tem essa relação. Sim, até dentro do asset do BTG ou da Sacre, tem uma classe de investimentos que é alternativo, né? Então o Bitcoin ele se enquadra nessa classe alternativa. E realmente, quando tem esse cenário em que o investidor busca ativos de maior volatilidade, com certeza o público olha para essa classe de produtos alternativos e acaba comprando criptomoedas. Né? Bacana, então legal, a gente tivemos esses eventos que o Alípio citou, 70% no primeiro... Eu coloquei aqui, Alípio, você, assessor de investimentos, acompanha o mercado, acredito, mais tempo do que eu, a super alta é uma super alta, né? Pode se chamar de super alta. Sim.
70% no primeiro trimestre. É bastante coisa. Então, E voltou bem próximo das máximas, né? Que sim, negociou a $73.000, aí o topo do Bitcoin, né? Você comentou que hoje está 69, 69. então ele deu uma estacionada ali, parece, nessa faixa de preço por enquanto, né? Tá, bacana. E aí, em fevereiro, tá? Só lembrando que foi a alta maior do ano, o ativo. E aqui a gente está falando de Bitcoin por ser o principal, mas temos outros, Ethereum, por exemplo, que é uma criptomoeda importante. E superou 40% em fevereiro, o Bitcoin. É isso que eu queria comentar. Sim. Alipe, em termos de mercado e negociação, a gente não vai entrar aqui em tecnologia específica de cada moeda e lastro enfim, mas em termos gerais, como que funciona esse mercado para o nosso investidor entender? A criptomoeda, ela é uma moeda, tá? Ela não é um ativo de investimento. Ela é uma posição que você monta, que foi criada para que você possa transacionar exatamente como uma moeda convencional, como um real ou como um dólar. Uhum, Só que ela tem algumas diferenças frente a essas moedas, né? Primeiro que ela não tem nenhum controle estatal, não tem um banco central ou um governo controlando a sua quantidade e a sua funcionalidade. Outra coisa é o anonimato. Então eu posso fazer uma transação de maneira anônima contigo, coisa que a tecnologia como o Pix hoje não permite mais, né? Então todas as transações que a gente realiza, ela é monitorada, né? uhum, Então ela tem essas diferenças. E outra coisa é que ela tem limite também. Então ela não pode ser emitida frente a uma crise econômica, ela não vai ter uma emissão maior do que o que já é previsto. tá. Então ela tem essas características, isso que diferencia ela das demais moedas que a gente conhece, as moedas fiduciárias, né? Uhum. E aí, em termos, até voltando de novo, tá, pessoal, essa questão de ter um limite, por exemplo, o halving do Bitcoin foi determinado na criação do Bitcoin que irá existir no máximo 21 milhões de Bitcoins, né? Uhum. E a questão do halving é justamente para garantir que isso ocorra. Então, a cada 4 anos, eles reduzem pela metade a remuneração que é paga aos mineradores para que seja minerado menos, né? Então, ainda falta, pelo que eu li recentemente, ainda falta algo em torno de 210 mil bitcoins para ser minerados, né? Uhum. E entrar na plataforma, entrar no bloco, né? Que eles falam. E a título de curiosidade, eu sei porque eu estava lendo bastante hoje a respeito. Os primeiros mineradores, é, após minerar um bloco completo de Bitcoin, eles são remunerados com Bitcoin. Isso. Os primeiros mineradores, eles ganhavam 50 Bitcoins por É, bloco. E hoje já está em 6,50 e após o halving vai para 3, pouquinho. isso. Então, a ideia é que chegue a praticamente zero, né? A remuneração por mineração de Bitcoin. E aí, quando chegar nesse momento, ninguém vai ter mais interesse. Quem remunera para ganhar Bitcoin, né? Exato. Como negócio. Sim. Nos data centers aí que são enormes, né? Mundo afora. Então, é dessa forma que vai acontecer, tá, pessoal? Só a título. Além desse limite que a gente comentou de 21, que você trouxe a informação, tem ainda uma quantidade que foram perdidas aí no meio do Sim, caminho, né? sim. Que é uma quantidade relevante também, que em função do tipo de operação ou de insegurança da maneira de armazenar as suas moedas acabaram sendo perdidas aí no tempo. Transacionou, mas não foi minerado, né? E É. aí se perdeu. Uhum. Legal. Alipe, aí você comentou, né, de fato o que é nessa moeda digital, essa criptomoeda, e para comprar e vender na prática, como que é? Ainda as operações, no nosso dia a dia, a gente não costuma fazer, assim, eu fazer uma transferência para o Ângelo, eu realizar um pagamento de um almoço, isso ainda a gente não faz na economia comum, assim, real, né? O que acontece no dia a dia, embora já seja possível, viu, Ângelo? Uhum, Então já é possível fazer uma transação, uma transferência para o Ângelo de maneira segura e bem tranquila, sabe? Hoje já dá para fazer esse tipo de transação, mas por enquanto ainda não é algo que a gente vê no dia a dia como um pagamento, como um Pix que é realizado, né? uhum, Eu percebo que ao longo, assim, é um assunto ainda recente, né, as moedas, mas elas ficaram até, pelo menos aqui no nosso país, um pouco queimadas em relação ao mercado, até pelos golpes de pirâmide financeira, né? uhum. Isso atrapalhou um pouco, o pessoal acabava usando a moeda porque subia, porque é uma nova tecnologia,
como uma oferta de um produto que entrega uma boa rentabilidade, isso acabou um pouco manchando essa questão das moedas, tá? Por isso que é importante você ter uma plataforma segura para fazer as suas operações. Tá. E aí, e você falou plataforma, daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive no BTG, né? É possível investir em Bitcoin pelo BTG. E é dessa forma que funciona como ações. Ela é um ativo que está disponível em plataforma para a pessoa comprar, enfim, é assim mesmo, né? Uhum. Tá, então, simplificando. Aí, você citou aqui, Alipe, eu até acompanhei isso. Se eu não me engano, foi no relatório de alocação de março que o BTG Pactual, que é o research que a gente Utiliza. utiliza aqui na Sacre, incluiu as criptos, né, nessa estratégia de alocação na classe de Alternativo. alternativos. Isso. Isso aconteceu em maio. Como que a criptomoeda ela já está inserida numa estratégia de investimento, né? Sim. Do ponto de vista aí do assessor, né? Uhum. Vocês têm levado isso para cliente, os clientes têm procurado, né, depois dessa alta que teve? Sim, a demanda pelo investimento na moeda, ela tem crescido, né? Por causa desses movimentos de alta, o pessoal chama atenção Uhum. e a turma procura comprar e ter uma posição em carteira. Eu até tive recentemente no Summit do BTG e tive a oportunidade de assistir uma palestra com a gestora Hashdex, que é a primeira Uhum. gestora de cripto que a gente tem aqui no país. E eles apresentaram um estudo bastante curioso, Ângelo, mostrando que para aquele cliente ou para aquele investidor que tem uma postura mais arrojada, que tem uma posição em ações, que se ele calibrar, vamos pegar um exemplo, assim, imagina-se que a pessoa tem 20% da carteira em ações, em ativos de maior volatilidade. Se ela colocar dentro desses 20 uma posição entre 1 e 5% de Bitcoin, por exemplo, ou de uma cesta de criptomoedas, o risco diminui, o risco da carteira diminui e o potencial de crescimento aumenta. Então, ele traz uma maior eficiência para a carteira do investidor, mesmo nessa posição de renda variável. Então, é interessantíssimo você avaliar. A gente até utiliza um simulador da própria Hashdex, Uhum. que você calibra a quantidade de criptomoedas que você quer colocar na carteira, ela mostra como ela se comportou nos últimos anos, mostrando que o drawdown, que é a queda que a carteira apresenta, diminui, que o índice Sharpe, que é o índice de eficiência da carteira, melhora, e que a rentabilidade também melhora, calibrando com muito pouco. Não precisa fazer nenhum movimento assim. Pouca munição. Exato, não precisa colocar 20%, 30% em criptomoedas, a não ser que você seja muito conhecedor e queira ter isso na carteira. Mas não, eu estou pensando em diversificação de portfólio, quero ter um pouco na minha carteira, eu acho que o calibre seria esse, de 1 a 5%. Né? Dentro da parcela de renda variável. De renda variável. Bacana. E então teve de fato, né, esse aumento, até ouvi com outros assessores o interesse do investidor por essa classe de ativo, né? Você vê como é que é, né? E fala que a gente está sempre correndo atrás da alta, de fato, né? Agora que subiu e que valorizou, dá aquela sensação de, pô, perdi o bonde, né? Não tenho o que fazer. Sim, tem muitas pessoas querem montar a posição simplesmente para surfar uma alta, igual você comentou, né? Não quer ficar de fora do movimento. Mas eu acho que vale conhecer um pouco mais como funciona a tecnologia, para que você tenha mais segurança, né? Tem muitos micos também, né? Algumas moedas que subiram, sei lá, 1000%, depois devolve tudo. Então tem que tomar cuidado também com o tipo de papel que está comprando, mas eu acho que o mais importante é o calibre mesmo, dado a carteira, dado o perfil de risco daquele investidor, né? E aí também, Ângelo, tem uma outra questão que veio, assim, casada com esse movimento de interesse maior do investidor, que foi uma evolução fantástica, assim, na plataforma do BTG, para que você possa negociar suas moedas, tá? Uhum. Então hoje a gente tem são mais de 30 moedas, se não me engano são 32 moedas hoje, dentro da plataforma do BTG. Você consegue operar de maneira muito fácil, 24/7, sabe? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue operar, comprar suas moedas a um custo muito baixo. Hoje tem um custo de 0,5% do volume operado. Você também tem ali na plataforma um acompanhamento ou uma assessoria em português, né? Porque às vezes o pessoal abre conta fora para fazer as suas operações e não tem um suporte em português. Então tem tudo isso também à disposição. E o cliente, além disso, ele pode trazer as moedas que estão em outra corretora, tá? Fazer essa portabilidade. Pode fazer a portabilidade, que é instantânea. Então você dentro da plataforma do BTG
Cada cliente tem o seu QR Code que representa o endereço da sua carteira, ele cola lá na corretora em que ele tem conta, ele consegue de maneira instantânea transferir as moedas para cá. Tem também a possibilidade de, poxa, eu quero transferir as minhas moedas para uma carteira física, porque eu quero fazer minha custódia própria. Você pode fazer isso também. Você pode comprar as suas moedas através do BTG Pactual e depois transferir para fazer a sua custódia, porque também tem um público que busca esse tipo de movimentação. Tá, bacana. Contextualizando também, aí a gente fala que o Alipe falou que tem mais de 30 moedas. A gente sabe que o mercado, principalmente de 2022 para cá, ele passou a acompanhar mais o Bitcoin, né, e o Ethereum, que são as moedas com maior peso. Em 2022, as cripto, a partir de fevereiro, ali, março, eu lembro que na época eu estava eu estava até operando bastante ali, cripto, e a maior parte delas caíram, né? Teve criptomoeda que chegou a zero. Então, Sim. assim, mas tava a diversidade de ativos estava tão alta que a gente tinha a criptomoeda com lastro em diversas, nos mais variados mercados e enfim. E sem contar na época que surgiu os NFTs, né? Que também deu uma Micou, né? Infelizmente. Né? micou enfim. Apesar de que essa queda de cripto não foi em função dos NFTs, né? Mas, por exemplo, eu lembro muito bem, até tinha um amigo meu com essas moedas em carteira, um colega meu que acompanha basquete, assim como o nosso amigo Flávio, tinha uma criptomoeda que ela era lastreada em um time de basquete da Uhum. NBA. Então, e essa cripto, ela desvalorizou fortemente porque esse time, eu não lembro o que foi a questão tática do time, mas parece que ia contratar um e não contratou, ou que tinha um atleta que saiu, e isso fez um peso na moeda. Então, assim, o ano de 2022 foi bem emblemático para cripto, É. por diversos fatores, Até inclusive pela alta de juros, né, no nos Brasil Estados teve clubes Unidos. que emitiram moeda. Tem Chegou a ter, né? O Grêmio de Porto Alegre emitiu a Imortal, o nome da moeda. Eu não acompanhei depois como tá, mas eu lembro que estava negociando a R$ 2 a moeda. Mas tem que acompanhar, né, Ângelo? Tem que... Tem. E aí, assim, pessoal, então por isso que é até emblemático esse episódio, porque a queda, né, todo o estardalhaço que aconteceu em 2022, ele se recuperou em 2023, tá? Então, isso que é a resiliência, principalmente do Bitcoin aqui. Voltando agora ao que eu comecei a comentar, o Alipe falou, temos mais de 30 moedas, mas aí é uma questão também de seleção, né, e de você falar com a assessoria que a gente tem aqui na SAC. O BTG Pactual, ele tem um relatório chamado Market Overview, que é muito focado em cripto, semanal esse relatório, então Uhum. não deixe de falar com a gente para ter acesso a essas informações que são de qualidade, né? Tem uma carteira recomendada também, tá? De cripto. Tem uma carteira recomendada dentro da plataforma. Claro que, se eu não me engano, a posição maior é em Bitcoin, né? Assim como as demais carteiras que existem no Até o mercado. próprio Hash 11, que é um ETF de cripto, que é negociado na B3, que é da Hashdex também, ele segue o índice de Nasdaq de cripto Isso, e é 90%, 99%, 97%, é em Ethereum e Bitcoin, né? Bitcoin. Ela Então, acaba puxando as demais moedas, né? O sim, Bitcoin. tá. E outro aspecto importante a destacar, Ângelo, que também dentro da plataforma tem as stablecoins, né? Sim, Então a gente tem a principal do BTG ali é o BTG Doll. Então é uma criptomoeda pareada em dólar, 1 para 1, que você pode que é negociar, um ótimo ativo. que é um ótimo ativo. Então se você busca assim dolarizar uma parcela da tua carteira, você não precisa hoje comprar dólar ou Precisa outra. fazer câmbio, se Isso, não quiser, né? exato. Você pode comprar o BTG Doll. Ela tem um custo menor, tem uma facilidade de negociação, é bem interessante você colocar na sua carteira também, tá? Tá. Então você vai ver lá BTG Doll, mas entenda que não necessariamente é um criptoativo. Pensa que você está dolarizado, porque ela é pareada 1 para 1 mesmo com o dólar. Então o movimento que o dólar tiver vai refletir na moeda. Bacana. E quando saiu o BTG Doll, eu fiquei bem interessado, porque né, foi uma forma. Porque, pessoal, de que forma que você investe em dólar hoje? Com uma corretora no exterior, fazendo o câmbio, pagando IOF, pagando os Uhum. spreads da corretora,
ou comprando dólar numa casa de câmbio e acumulando dentro de casa. Sim. Ou comprando contrato futuro de dólar e ficar tradando ele mês a mês, ou por meio do BTG Doll, que acho que veio justamente para facilitar essa dinâmica, né, E ali. tem uma vantagem tributária, porque como ele se classifica como uma criptomoeda, até R$ 35.000 em venda você não tem tributos, né? Ao menos por enquanto. Eu já vi algumas discussões sobre uma tabela regressiva que pode entrar em vigor, mas por enquanto não. Tá. Então, se você vende até R$ 35.000 em moedas digitais, você não tem nenhum imposto a recolher. Então, Tá. ainda tem essa vantagem do BTG Doll. Pô, bacana, pessoal. Então, até aqui, se você já teve alguma dúvida, quer deixar para a gente a respeito disso, de cripto, né, de Bitcoin especificamente, e sobre como fazer suas operações no BTG Pactual, pode deixar aqui nos comentários do episódio ou mandar para a gente nas redes sociais da Sacre, que é @sacreinvestimentos, tá bom? E se quiser abrir a sua conta no BTG Pactual para operar o BTG Doll com assessoria da Sacre, tem link aqui também. Ô Alípio, eu coloquei aqui na pauta para a gente falar sobre perfil de investidor, né? Aí você domina esse assunto muito melhor do que eu. Em relação ao Bitcoin e outras criptos, são para todos os perfis? Então explica para mim um pouco essa questão de perfil de investidor e aí qual se adequa a esse tipo de ativo. Elas encaixam para um público que tem um perfil sofisticado, né? Um público Tá. que aceita uma volatilidade e tem um horizonte de investimento de mais longo prazo. Uhum. Porque realmente é um ativo bastante volátil. Quando eu digo volátil, significa que tem o sobe e o desce dos preços. Uhum. Então, isso pode incomodar a maioria das pessoas, né? Então, se forem. É um ativo de renda variável. Tá. Então, até mais um alerta aqui. O pessoal às vezes fala de criptomoedas, uma rentabilidade fixa, né? 4, 5% ao mês. Cuidado, porque é um ativo variável, né? Não tem o controle do preço e ele vai ficar oscilando na sua carteira. Então, Uhum. precisa ser uma pessoa que tem esse perfil sofisticado, horizonte de longo prazo e tem condições de aguentar isso, né? Tá. Então, beleza. E aí o perfil, além de sofisticado, se não seria moderado ou são 3 perfis, né? É que o mercado pode chamar de agressivo também, né? Que Agressivo. seria. Tá, É. beleza. E como escolher uma boa corretora para criptos? Eu coloquei essa pergunta porque a gente sabe que tem muito, né? Tem muito aplicativo para você investir em criptomoedas. Aí, sites. Então, assim, o que que eu tenho que considerar na hora de escolher uma corretora? Eu acho que um lugar que você sinta segurança, né? Que você tenha confiança de fazer as suas operações. Então, para o nosso público aqui que de repente já faz investimentos no BTG, isso está muito fácil. Uhum. Você já conhece a plataforma, você está dentro de um banco que tem mais de 40 anos de história e isso te passa uma segurança e uma credibilidade para você fazer as suas operações. Então, basta você entrar ali, produtos, renda variável, e começar a comprar suas criptomoedas. E para quem que ainda não conhece o BTG, quer conhecer, você já chamou o público para isso, eu acho que vale conhecer a plataforma, né? Porque ela traz essa segurança. Quantos casos a gente já ouviu falar de corretoras que foram fechadas, ou Uhum. que foram fechadas para negociação, ou então que está fora, você não consegue nem reclamar ou pedir um auxílio para alguém. Então aqui tem o Muitos casos não tem nem atendimento em português. isso, não tem atendimento em português. Isso pode dificultar. Então, enquanto você está ali comprando e operando, tudo bem. Mas na hora que você pretende realizar o lucro da sua operação e trazer o dinheiro de volta para você utilizar de alguma maneira, talvez você possa enfrentar alguma dificuldade, né? Ou ter uma surpresa desagradável. Então, acho que a segurança que o BTG traz para a operação é algo que você deve considerar em muito. Uhum. Tá? Tá. E aí, por fim, aqui, a gente já caminhando pro final da conversa, como investir em criptomoedas, já que você falou, via BTG com assessoria da Sacre? Para quem já é cliente e para quem não é, o que que eu preciso fazer? Nós temos uma carteira recomendada de criptomoedas que a gente pode compartilhar com o cliente, ele dá uma olhada. Uhum. Ele pode, de repente, montar a posição em uma só, de repente, de preferência dele também, não tem problema nenhum. Mas o assessor é o profissional que vai ajudá-lo, principalmente no calibre da carteira, no tamanho dessa posição, frente a todo o patrimônio que a pessoa tem investido, que eu acho que esse é o aspecto mais importante. Eu falei para ti que é de 1 a 5% da parcela em RV. Uhum. Né? Não vai colocar 30% do teu patrimônio num ativo que é muito volátil, que ainda é um assunto, embora acho que já faça uns 10 anos que tem, né, as moedas, mas que agora parece que tem pegado mais tração. Tem governos que têm posições em moedas, então
Eu acho que isso já dá uma segurança maior para fazer a operação, mas não muito mais do que isso, sabe? Pelo Uhum. menos por enquanto, né? Se você está pensando em montar. Agora, se você já conhece bastante a tecnologia, tem confiança, te convido a fazer as operações pelo BTG, né? Tá. E aí, abertura de conta não tem custo, a assessoria nossa também né, relativamente gratuita para orientar esse passo a passo aí, pelo menos pro começo, né, ali. O primeiro passo é realizar o cadastro na corretora. Tá. Isso não tem custo, não tem custo de abertura de conta, não tem custo de manutenção. Você não vai ter nenhuma surpresa negativa em relação a isso, tá? Não vai simplesmente surgir uma tarifa lá de custo dos serviços realizados, tá? Uhum. Então, sem medo mesmo, pode fazer o cadastro. Aí você vai ter o contato com o teu assessor de investimento, que é o profissional que vai te ajudar no dia a dia, vai realizar uma reunião, vai entender quais são os seus objetivos, o montante que você deseja começar, e aí você vai aplicando, né? Além de diversificar as moedas, eu faço um alerta que é importante também diversificar no tempo. Então, Uhum. você quer montar uma posição de 30 mil reais em Bitcoin? Compra 10 agora, ou compra 5, espera um pouco, compra Uhum. mais um pouco. Então, você vai melhorando o teu preço médio ao longo do tempo. Então, acho que é uma tecnologia que tem, sim, muita expectativa, né, Ângelo? De Sim. crescimento, de alta. O pessoal fala que, não sei, que não tem limite para isso, para realmente, que essa alta de 73 mil, que já foi o topo de negociação, que Uhum. deve ficar muito para trás. Isso que a maioria dos analistas O dizem, que eu né? tenho lido, inclusive nos materiais do BTG, eles têm falado em 100 mil dólares, 100 mil dólares, né, para Isso, uhum, 97. Então, é dar tempo ao tempo, né? Esse momento, conforme eu falei, a gente está gravando agora no meio de abril, uma semana antes do halving, então, né, se você estiver ouvindo agora, calma, não faça nada. E, inclusive, Alipio, vamos deixar o disclaimer, os ativos que a gente citou aqui, BTG Doll, Bitcoin, Ethereum, aqui não é uma recomendação para, uhum, né, são os ativos que estão mais em evidências. Então, sempre respeite o seu perfil de investidor e fale com a assessoria antes de fazer os aportes, né? Acho que isso é exato, fundamental, né? isso. Importante ter essa reunião, conhecer o assessor, conversar. Ele vai conhecer os seus objetivos e vai poder te ajudar, tá? Bacana, Lipe. Mais algum detalhe para a gente ressaltar aqui sobre esse mundo de cripto, que é um mundo à parte até, né? Alternativo, Alternativo. cyberpunks, né? Mas olha, eu não posso deixar passar um alerta sobre as criptomoedas, né? Porque infelizmente a gente viu muita gente perdendo dinheiro e não foi nem com a volatilidade do ativo, foi realmente com golpes financeiros. Uhum, Então eu quero chamar a atenção aqui para você que está nos ouvindo, que se você tem interesse em conhecer, poxa, procure profissionais que são habilitados a fazer isso, a trabalhar com isso, plataforma segura, sabe? uhum. Procure entender melhor. Todo investimento tem aquele tripé, né? Que é rentabilidade, segurança e liquidez. Se alguém te ofereceu algo que se diz seguro, que tem alta rentabilidade, que você saca a hora que você quiser, poxa, fuja disso porque é bem provável que seja um golpe, tá? Você nunca vai encontrar as três coisas ao mesmo tempo. Você sempre vai abrir mão de uma ou duas dessas coisas. Você percebeu aqui na minha fala que eu comentei sobre volatilidade, que é para uma pessoa que tem um perfil mais sofisticado, que ela tem que aguentar esse sobe e desce dos preços, Uhum. tem que ter um horizonte de investimento de longo prazo, né? Então, quero chamar a atenção para isso, tá? Tá. Bacana. Bom, pessoal, então eu acho que é isso, né? Um bate-papo um pouco mais curto. É, teve essa guinada do ano passado, né? Conforme os eventos que o Alip citou aqui, questão inclusive de regulamentação e a questão da BlackRock solicitando a criação desse ETF e a SEC, né, que é a CVM americana, aprovando esse ativo, Uhum. isso dá um peso e uma credibilidade maior para o mercado. Sim, Então, por isso até que eu citei, pô, eu acho que não tem como mais ignorar criptomoedas, tá, isso. Lipe? Não Eu dá para acho negligenciar mais, não, não, né? não dá para negligenciar Isso. dentro de uma estratégia de investimentos, e até por isso que a gente tem feito esse episódio, para dar suporte para os nossos clientes que tenham dúvida a respeito, né? Apesar de que não somos especialistas, né, na tecnologia em si, mas eu acho que é bem válido, principalmente pela alta em si, né, e pelas mudanças e as aprovações de novo que a reguladora americana autorizou, né? Então Uhum. imagino a quantidade, o fluxo financeiro que vai para esse mercado, né, a partir daí, principalmente em termos de
globais, né? Sim. Se a gente só falar de Brasil, beleza, ok, mas foi acho que a maior gestora de fundos do mundo, né, que é a BlackRock, tendo um ETF autorizado pela SEC, Pressionando a listagem, né? e Lista esse fundo que eu quero montar a posição. lista que eu quero montar a posição no maior economia do mundo. Então, é relevante, tá, pessoal? Você, investidor, fica alerta, atente para esses ativos, mas não faça nada sozinho. Procure sempre nossa assessoria aqui na Sacre, que estamos prontos para te atender. Muito bom. Fechou, Alípio? É isso aí. Então, valeu. De novo, agradecer ao Alípio por participar com a gente. Tá sendo mais ativo aqui no Ouviu Investiu, tá, Olha Alípio? aí. Obrigado. O pessoal gosta das suas participações. Poxa, obrigado. Alípio, sempre uma pessoa bem-vinda aqui no Ouviu Investiu. E você que ouviu até aqui, obrigado pela sua companhia. Se for novo aqui no YouTube da Sacre, se inscreva, né, e deixe seus comentários, enfim, participe com a gente também nas redes sociais, no @Sacre Investimentos. Tem bastante conteúdo para você estudar a respeito também de criptomoedas lá e investimentos no geral, no nosso blog sacre.digital. E de novo, se quiser abrir a sua conta no BTG Pactual e investir em criptoativos com a assessoria da Sacre, tem link na descrição. Valeu, Alípio. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado também. Até a próxima, gente. Valeu.